Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Tudo no Evangelho Eterno, não é? Com certeza. Meus queridos, antes de iniciarmos mais um estudo aqui para o nosso crescimento no Espírito, eu quero aqui deixar um pedido, né? Para você continuar se inscrevendo em nosso canal, para você continuar deixando o seu like, que é muito importante. Sabe o que significa o like no YouTube? O like, quando você deixa o like no início do vídeo, ou depois que você ouviu a metade do vídeo, o like é a autorização que você está dando para o YouTube de compartilhar com mais pessoas o conteúdo. Então, o like é a autorização que você está dando ao YouTube para que ele possa mandar para outras pessoas o conteúdo que nós aqui estamos colocando. Isso que significa o like. Toda vez que você dá o like, o YouTube entende que este assunto é relevante e que deve ser dividido com outras pessoas. Então o YouTube ele vai espalhar na plataforma para outras pessoas ter acesso ao conteúdo do canal do nosso irmão Alberto Lírio. Além de você se inscrever e você compartilhar, deixar o seu like, você também compartilhe com outras pessoas. Além do YouTube fazer o seu papel, você faça também o seu papel. Não vou dizer que é o seu papel, nem o seu dever, obrigação, mas é uma forma de você ajudar ou nos ajudar propagando a palavra eterna para todos aqueles que querem. Meu querido, e também você ative o sininho na opção todas quando você se inscrever, para que você possa receber, tá bom? Todos os nossos trabalhos. Meu querido, olha, eu vou falar uma coisa, eu vou começar a deixar uma coisa muito importante, deixando uma coisa muito importante. Como humano, como ser humano, eu fico triste como que a gente ainda consegue expor o nosso entendimento, estudamos a palavra, estudamos realmente a história da Bíblia, como que a Bíblia chegou até nós, o que realmente aconteceu e o que está acontecendo no mundo, o que fizeram com a Bíblia, o que estão fazendo com a Bíblia. Nós pesquisamos a fundo para depois a gente expor alguma coisa aqui no canal. Meu querido, veja bem, se todos pudessem, mas sabemos que não é todos que podem. Se todos pudessem pesquisar realmente a verdade que existe por trás, não é, de todo o sistema religioso, de todo o sistema político, de todo o sistema econômico, o que fizeram, né, com a Bíblia, o que fizeram com as pessoas, como que eles conseguem prender as pessoas mentalmente, porque a pior prisão é a prisão mental, como que o sistema trabalha para que as pessoas possam viver com essa prisão mental que está hoje. Então isso me deixa muito triste. Aí eu vejo nos comentários, alguns comentários maliciosos, não é? Que colocam aí, às vezes, para testar a nossa fé, às vezes, para nos aborrecer, mas não tem problema, não tem problema nenhum. Mas eu fico triste. Sabe por quê, meus queridos? Se não fosse esse tipo de comentário, talvez a gente também não teria força, não é, para continuar. Hoje eu quero falar, meu querido, que de uma coisa que a igreja evangélica, os líderes religiosos têm ensinado aos seus membros, mas que, na verdade, é uma grande falácia e que é uma mentira. Já viu aquele versículo onde diz: não toque no ungido do Senhor, ou obedecei vossos pastores, ou não saia da cobertura de seu líder? Você tem ouvido isso muito e muito, muito tempo, não é? Então, um líder religioso, quando ele é malandro,
é malandro mesmo. Quando ele é malandro, é uma das piores coisas que você poderá encontrar em sua vida, porque ele usará, ou eles estão usando, o nome de Deus ou frases da Bíblia para te manipular. Se você permitir, é claro. Se você se deixar permitir, eles vão fazer isso. Então, esse é o papel do líder religioso quando ele é malandro. Ele usa essas estratégias, não é, para conseguir manipular você ou manipular a todos quantos permitir. Então eles fazem o quê? Usam textos da Bíblia, textos fora do contexto original, a fim de conseguirem impor os seus propósitos ou de nunca serem questionados. É isso que é o trabalho dos líderes religiosos. Aí eles usam as frases: não toque no ungido do Senhor, obedecei vossos pastores, não saia da cobertura do seu líder. Agora, existe uma explicação para tudo isso. Quando a Bíblia diz, não toqueis em meus ungidos, aqui o Salmo 115 e o versículo, melhor, o Salmo 105, versículo 15, fala assim, olha, Salmo 105, não é? O Salmo 105, eu estou com a minha Bíblia aqui. Olha o que diz o Salmo 105. O Salmo 105. E o versículo 15. Olha o que diz aqui. A ninguém, 14, 15. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu os reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Meu querido, quando a Bíblia está falando isso aqui, é uma narração sobre a proteção de Deus sobre Israel. E nunca isso aqui foi uma referência aos pastores, líderes de denominações que usam esse texto fora do seu contexto. Eles estão com isso tentando tapear as pessoas. Esse salmo aqui, o assunto está se tratando, vou repetir, da narração da proteção de Deus sobre Israel. As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. É o subtítulo do Salmo 105. Mas o que os líderes fazem? O problema, meu querido, o problema se torna muito sério quando o sujeito é um grande charlatão. Quando esse líder religioso, ele é um grande charlatão, que nitidamente, ele usa sua posição de líder, de ungido do Senhor, como pastor, como um cara que é intocável. Eles usam isso, sabe para quê? Para lucrar, para manipular pessoas. Mas como tem um título de apóstolo, não é? Tem um título de apóstolo, um título de pastor, um título de missionário ou missionária, eles se valem disso para usar o tal texto para dizer não toquem no ungido do Senhor. E a grande maioria das pessoas não tem entendimento na palavra, não tem conhecimento da palavra, não sabe, às vezes, nem mesmo, né, fazer uma contextualização, não é? Ou não sabem, né, nem tão pouco fazer uma interpretação bíblica e acreditam nesses líderes religiosos. Esses líderes religiosos que cobram aí 30 mil, 15 mil,
18 mil, 20 mil reais para pregar 1 hora, para pregar 40 minutos. As pessoas dão glória a Deus, mas não sabem que por trás daquela pregação existe uma grande parcela financeiramente. Então as pessoas não têm conhecimento. Aquilo que está ali pregando, que ganhou 15 mil, 20 mil, 30 mil, aquilo é um grande lobo devorador. Aquele cara ali é um cão guloso, que você deveria saber disso. Então eles usam essas nomenclaturas, não é, de líder, de ungido do Senhor, para que possa manipular as pessoas. Meu querido, no vídeo anterior, eu falo sobre a arte da guerra, o livro que todos os homens de grande poder ou de influência no mundo inteiro, eles leem, estudam esse livro para aprender como aprisionar pessoas mentalmente, financeiramente, religiosamente e até politicamente. Então, quando nós observamos, eu quero abrir aqui em Hebreus, quando nós observamos aqui em Hebreus, não é? No capítulo 13 e o versículo 17, dê uma olhadinha aí, se for possível. Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 17. Olha o que diz aqui. Hebreus, capítulo 13 e o versículo 17. Fala assim, olha. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Você vê que esse texto de Hebreus, do capítulo 13, versículo 17, até diz aqui que devemos. Tá vendo o verbo que eu usei? Esse verbo está errado. Que eles deviam, não é que eu devo. Eu estou há 2000 anos depois dessa fala. Então, que eles deveriam obedecer aos líderes deles, os guia, mas lembre-se de olhar a carta como um todo. Preste atenção no versículo 7 do mesmo capítulo. O que diz o versículo 7 do mesmo capítulo? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram, tá vendo o verbo? No passado? Pregaram, passado de 2000 anos. Pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai-o, imitai-o, imitai a fé que tiveram. Você está vendo como que um texto sem contexto ele é pretexto para a heresia? Então, o texto aqui, meu querido, diz, não é, de Hebreus 13, 17, que eles deviam obedecer aos guias deles, mas lembrar-se de olhar a carta como um todo. Então, do mesmo capítulo, onde fala que eles deviam observar aqueles que falavam a palavra de Deus e deviam imitar a fé dos quais atentamente para a sua maneira de viver. Você está percebendo em qual ocasião que eles deveriam imitar e obedecer? Somente, presta atenção aqui, o versículo, somente quando o que eles estivessem pregando ou fosse a palavra de Deus, e enquanto a sua maneira de viver viesse a coincidir ou condizer com a simplicidade do evangelho. Caso contrário, em nada deveriam obedecer. Você está vendo como é que um texto, junto com o seu contexto, faz a diferença? E quanto a tal cobertura espiritual? Isso era verdade? Era realidade aquilo? Ou isso que eles falam é verdade?
Hein? Não, queridos. De jeito nenhum. Nunca foi verdade que as pessoas deveriam obedecer os líderes religiosos e não sair da cobertura do seu líder. Isso é mentira. É mentira. Sabe por quê? Isso nunca foi verdade. Isso é uma invencionice. Isso é uma invencionice atual, não é? Sobre a vinda de igrejas neopentecostais. Quando surgiu essas igrejas neopentecostais, é que surgiu essa falácia de cobertura espiritual. Isso é mentira, queridos. Isso é mentira. Então, no fundo, isso é uma precaução de muitos líderes, mas com o objetivo ou a fim de evitarem o que chamam de divisão. Ou seja, eles falam que você tem que estar na cobertura do líder espiritual para que você não saia para outra denominação, não saia para outra igreja, que eles chamam de igreja, e venham a sair dali de onde estão. Por quê? Quanto menos pessoas frequentando um lugar, um templo, é menos dinheiro. Então, essa cobertura espiritual, eles inventaram para que a contribuição financeira não caia, ou que aquela renda não caia. Então, meu querido, a tal cobertura espiritual é um pretexto, vamos dizer, até maligno, porque vem de mal, não é? Então, é um pretexto maligno de não serem questionados ou contrariados pelos seus subordinados e de manterem-se no controle de suas vidas. Infelizmente, há lugares em que não se pode nem ir a uma festa de aniversário sem pedir autorização ou permissão ao seu líder religioso ou aquele que está, né, supostamente fazendo uma cobertura sobre você, que neste caso é o pastor ou é o líder daquela célula ou daquela congregação. Meu querido, preste atenção numa coisa. Jesus, ele não estabeleceu homens para serem adorados, para serem cegamente adorados, para serem idolatrados e nem serem servidos sem questionar. Não, Jesus nunca estabeleceu isso. Ele deu dons aos homens. Ele não deu título aos homens. Ele deu dons. Dons. Que está lá em Lucas 16:16, onde fala que a lei e os profetas duraram até João. Duraram até João. Então, quando ele deu dons aos homens, era a fim de servirem uns aos outros em amor e não ter essa tal cobertura espiritual, esse tal presidente de tal igreja, esse tal presidente de convenção, esse tal líder religioso que eles transformaram em títulos para conseguir manipular as massas, manipular as pessoas. Você é livre em Jesus, meu querido. Você não deve se submeter a nenhuma liderança que explore você. Você não deve se submeter a isso. E saiba que nenhuma maldição ou nenhuma condenação, queridos, ela virá sobre a sua vida quando você der um basta, não é? Ao sistema religioso. Você tem que entender. Preste atenção. Você tem que entender que sua cobertura espiritual única e verdadeira, ela vem do nosso Senhor, o eterno Criador, aquele que fez os céus e a terra. Meu querido, nós acreditamos no eterno Criador é por fé. É por fé. Mas se você entrar profundamente no assunto
do Deus da velha aliança e o Deus do Novo Testamento, da nova aliança, você fica confuso. Porque existem tantos estudos acerca disso. Mas eu acho até importante a gente estudar, a gente buscar conhecimento. Você sabe por quê? Porque pelo menos a gente evita de estar ensinando coisas erradas para os outros. Ou está tentando enganar os outros. Não é o nosso papel aqui tentar enganar ninguém, até porque quando nós passamos o nosso entendimento, ninguém é obrigado a entender como eu entendo. Nós estamos passando o nosso entendimento, aqueles que tiverem consenso e entender da forma que nós entendemos, amém. Mas você não é obrigado, querido. A gente respeita todos aqueles que têm a sua ideologia, que têm a sua fé em alguma coisa. O que nós estamos passando é entendimento. Aquilo que nós enxergamos e pensamos. Agora, cabe a você fazer uma filtragem, não é? E recorrer à Bíblia, recorrer aos escritos bíblicos, recorrer a muitos estudos que existem por aí acerca de Jesus, de Deus, acerca de todas as coisas. Mas uma coisa é importante. Nós nunca devemos tirar da nossa cabeça que tudo que está na Bíblia já cumpriu. Já cumpriu. E não há necessidade de você ficar preso a nenhum sistema religioso. Quando eu falo nenhum, eu não estou falando só do cristianismo. Eu estou falando de todos. Agora, para que você entenda, é preciso você se aprofundar. Agora, todos nós somos livres para professar qualquer fé que nós acreditamos. Então, nós não estamos aqui obrigando ninguém a nada. É o entendimento, aquilo que nós entendemos, e é isso que nós passamos. Tá bom assim? Um abraço aos nossos irmãos inscritos no canal, nosso irmão Cláudio Mendes, e obrigado, meu querido, você me ajudando, você está contribuindo, né, com a sua inscrição, com o seu like, com o seu comentário e com o seu compartilhamento, tá bom? E assista o máximo possível que você puder quando vier as propagandas, tá bom? Você estará me ajudando muito. Graça e paz e até um outro vídeo. Em nome do nosso Criador. Amém.